coração não experimentar esse tratamento profundo, porque ele precisa de meditação, ele precisa de silêncio, ele precisa de escuta profunda para eu entender aquele sentimento, aquela dor, aquela mágoa, aquela perda que está ali me corroendo e que a vida é tocada e a gente vai lidando com as coisas. E é preciso então que a fé seja profunda e que a fé seja um cuidado mesmo profundo. E aí a gente precisa do amor e da paciência dos nossos irmãos. Para que a igreja seja um lugar de transparência, de escuta, de respeito ao outro, aonde essa comunidade se expande em intencionalidade de relacionamento e outros vão se agregando porque ela expande isso. Ela vai orando pelas famílias, ela vai orando pelas pessoas e ela se coloca a serviço. E essa experiência de amorosidade é que vai trazendo as pessoas para dentro dessa comunhão, porque as pessoas começam a perceber isso na nossa vida. Então a gente tem que olhar a igreja com outro olhar. Ela é o lugar do crescimento. Eu tenho que crescer, eu não posso ser o mesmo pastor, vocês não podem ser os mesmos irmãos. E não é crescer só no conhecimento, não, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, não. Esse é fácil. Esse é fácil. Eu quero saber se eu sou mais paciente. Aí você tem que perguntar para a Adriana, não é, Celso? É César, né? Tem que perguntar para a Adriana. Né? Porque se eu estou há 10 anos com a Adriana, ela diz assim, o Isaac é mais bagunçado, ele é um cara que não tem paciência, ele é um cara angustiado. Então alguma coisa está errada com a vocação pastoral, porque com os anos, irmãos, nós precisamos ficar mais maleáveis à ação do Espírito, mais dóceis. E ela fala. Mais sensíveis. Não é? Mais sensíveis. Então, mas não só é isso, não é isso. A igreja também é um lugar do testemunho da gente. É o lugar que a gente testemunha a nossa fé. Nós precisamos testemunhar a nossa fé. Nós precisamos ter intencionalidade no testemunho. E falar para as pessoas, e orar com as pessoas. Ah, mas tem muita igreja. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. Põe uma coisa. As pessoas estão carentes e sozinhas. Porque a experiência de fé que tem está na rádio. Ela está na caridade, sabe? Alguém ajuda um trabalho e tá, isso é caridade. Isso não é cuidado. Cuidado diz respeito a nome e endereço. Solidariedade, às vezes, é só com o grupo. O cuidado é algo que expande a ação da igreja. A igreja é lugar de testemunho e as pessoas não têm isso. Tem um monte de gente que vai e vem em busca de resultados rápidos que a fé possa proporcionar. Porque a nossa cultura é assim. Mas o testemunho que marca as pessoas, as acompanha, ora por elas, se importa com elas, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. É outra coisa, totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, o que tem é muita fala sobre Jesus Cristo. Mas carinho, atenção, respeito, gentileza, oração, cuidado contínuo é outra coisa. Isso é testemunho. Isso é testemunho. Testemunho compromete a gente. Não é o avião que sobe e joga dinheiro. Não é assim. É aquilo que é feito no relacionamento com as pessoas. Então, lembrando, o que estamos fazendo aqui na igreja, em primeiro lugar, desenvolvendo relacionamento. Então, não adianta vir para o culto, tem que vir para o café. É lá embaixo que começa a comunhão da gente. Não começa aqui em cima. Aqui em cima é o ápice. Aqui em cima é a culminância, é a festa. Lá embaixo é o relacionamento. Embaixo não só de comer juntos, mas embaixo da gente saber de cada um que está participando, que está junto, que se sente querido, que se sente amado, que se sente tratado. Então, o mais importante são os relacionamentos. Não é esse templo aqui. Esse templo é muito bom. Mas o mais importante é o nosso relacionamento. Eu gosto da Presbiteriana Unida, mas o mais importante é o nosso relacionamento. O mais importante é se eu
conheço meu irmão, se eu sei onde ele mora, se eu oro pelas lutas dele, ele ora pelas minhas lutas, se ele sabe que eu estou doente, se ele sabe que eu estou com um filho doente e que eu estou lá no meio da crise e ele diz assim: reverendo, estamos junto contigo, precisa de alguma coisa? Vão lá na minha casa, oram por mim. Isso é outra coisa. Então, que Deus abençoe a nossa comunidade. Valorizemos essa comunidade. Valorizemos uns aos outros. Valorizemos a comunhão que nós temos. Valorizemos as pessoas que chegam. Elas vão nos dar uma dor de cabeça, porque elas vão pedir que a gente se reinvente. Quando eu fui pastorear na IPU, eu era 10 anos pastor da Luterana. Eu era 10 anos, melhor dizendo, um obreiro que trabalhava na Luterana. Não era pastor da Luterana, eu era um obreiro que trabalhava na Luterana. Eu trouxe um monte de dor de cabeça para a igreja presbiteriana, porque eu pensava diferente um monte de coisa. Mas foi muito interessante. Porque quando a gente chega, a gente traz um outro olhar. Eu não pregava certinho, eu saía andando pela igreja. Eu fazia tudo diferente. Tudo eu fazia diferente. Então, mas é assim. Se as pessoas chegam, elas vão trazer a sua diferença. E a gente vai ter que construir juntos. A gente vai ter que caminhar juntos. Eu estou sabendo me expressar bem nessa noite? Sim, sim. Né? No próximo domingo que você vem aqui, você não está vindo para a igreja. Você está vindo para um lugar onde você trava, constrói relacionamentos. Porque a igreja é comunhão dos santos. Creio, né, no corpo, lá na comunhão dos santos. Né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica, ou seja, todo o povo de Deus junto à comunhão dos santos. Isso é a igreja, é comunhão dos santos. Ela não é o templo, não é a denominação, isso tudo é importante. O mais importante não é o Tavares da Adriana, nem o Góes do Isaac. É aquela minha mulher, eu a amo e cuido dela, ela é minha parceira, a gente caminha junto, eu ajudo ela a crescer, ela me ajuda a crescer, ela estuda, eu estudo, ela cuida do filho, eu também, ela ajuda com os meus, e essa parceria é o relacionamento. O relacionamento é a parceria, é a amorosidade, não é um jogo de quem ganha e quem perde, é o jogo do amor, onde a gente cresce junto. A igreja é isso, é essa parceria, é o jogo da amorosidade, do carinho, da atenção, do respeito com o outro. Então, no próximo domingo que você vier, saiba que você está vindo para se relacionar. Então, se a gente só se relacionar e a gente não ter tempo para, pelo menos, ter um retiro juntos, nós não vamos nos conhecer. Se a gente não tiver um tempo para comer, olha, nesse domingo a gente vai fazer um jantar todo mundo junto, vamos comer, vamos celebrar juntos de outra forma. A gente tem que reinventar formas. O casamento acaba hoje porque as pessoas congelaram no tempo. Elas não têm tempo para se relacionar, elas não têm tempo para ouvir, elas não têm tempo para ter comunhão. Então o relacionamento acaba. Tem gente que nem se encontra, só se encontra no domingo. Como é que vai ter casamento? Como é que vai ter relacionamento se as pessoas não estão juntas? Não tem como ter relacionamento. Tem um monte de gente que diz: verendo, aquele casamento não deu certo. E claro que não vai dar certo nunca. Eles estão tão ocupados, cada um com seu projeto de vida, que não vai ter parceria. Não tem tempo para ouvir, para conviver. Não tem tempo para escutar o outro. Não tem tempo para partilhar-se ao outro. Então o relacionamento vai acabar. E depois põe a culpa no diabo. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Nós temos que reinventar a igreja. Se Jesus quer que a gente tenha comunhão, a gente tem que reinventar a nossa comunhão. Não basta só o culto. O culto é o ápice. A gente tem que criar outra dinâmica que a gente possa se conhecer. Lá em Formosa a gente perdeu o templo, então a gente está se reunindo na casa da Dona Lili. E está sendo uma experiência muito interessante, porque sem o templo a gente aprendeu muita coisa. Eu estou quase levando vocês para lá, para vocês ficarem sem o templo. Porque a gente tem que comer na casa da Dona Lili. E aí é muito interessante. É muito interessante. É muito curioso, porque a gente está sem os custos do templo. Só que a gente precisa do templo lá, porque a gente precisa fazer projetos, porque lá tem muita carência lá em Formosa. O bairro que a gente está, aí que a igreja tem periferia muito violenta. Então a gente precisa do templo para fazer algumas coisas, porque a gente está na casa da Dona Lili, ela não tem toda a privacidade, mas ela é feliz. Ela trata todo mundo bem, ela acolhe as pessoas, ela faz um café gostoso.
O pessoal está indo para a igreja por causa do café da Dona Lili. É verdade, o mais importante do nosso culto é o café da Dona Lili. É a simpatia. É, porque ela faz um café e ela acolhe as pessoas. E eu já notei que assim, todo mundo que eu levo, ela trata tão bem que ela quebranta as pessoas. Ela faz as pessoas se sentirem amadas, sabe? Eu mesmo vou lá e ela sempre me dá uma palavra bonita, sabe? Uma palavra boa, uma palavra interessante. Ela sempre me dá uma palavra assim que eu venho de Formosa, forte. Ela está com a filha dela com câncer. Já perdeu. Leucemia, perdeu um filho de Covid. É uma mulher que está passando por uma crise fortíssima. Mas a Dona Lili só agradece a Deus. A Dona Lili louva a Deus. A Dona Lili intercede pela gente. E a gente olha assim, poxa, quanto? E a Dona Lili tem o quê? 82, né? Vai fazer agora 82. Então, a gente precisa de café, irmãos. Alguém tem que trazer o café. Eu não sei qual vai ser o café aqui da Igreja de Brasília. O café é aquilo que a gente traz de ingrediente que soma. E eu preciso da Lili, porque não adianta, eu não sei fazer o papel da Lili. Eu não sei fazer. Ela tem o dom de acolher. Deu para entender? Então ela tem esse dom. Eu não gosto muito de orar assim, ela ora tudo, ela faz as coisas, mas o negócio dela é acolher. Eu não sei quais são os dons de vocês. Né? Então, eu encerro essa reflexão. No domingo que vem, Juan, que tu vieres para a igreja, ora a semana toda pela igreja. Senhor, ajuda essa igreja a que os irmãos se relacionem bem. Ajuda essa igreja que nós acolhemos as pessoas. Meu pai está aqui nessa igreja. Para ele deve ser uma tortura vir para cá, porque ele é da Assembleia de Deus, mas ele gosta daqui, porque ele precisa de comunhão. Ele sabe disso. A mamãe está feliz porque ela gosta também, então ela está aqui. Mas eu fico assim, poxa, tão diferente para o meu pai. Então ele precisa ser muito bem acolhido aqui para se sentir bem, porque ele já está longe do Pará, que é perto da família dele, que é um monte de família enorme. Imagina você ter uma família que no bairro você encontra os parentes. Aí você vem morar no Jardim Botânico, que você encontra os parentes. Do lado direito e esquerdo você não vê nem vizinho. Para ele, o único lugar que ele tem é São Sebastião e a igreja. Ou seja, ele é obrigado a sobreviver psicologicamente, emocionalmente. Então, se ele não estiver aqui, ele vai pirar. E a mamãe gosta de dar estudo bíblico, porque ela gosta de dar estudo bíblico. Ela foi professora a vida toda. Por que eu dou aula e eu gosto de estudar? Porque a mamãe tinha livro de literatura, de gramática e técnica de redação lá em casa. Desde a coleção Vagalume a várias outras coleções. Toda tarde a mamãe estava sentada lendo a Bíblia ou lendo algum livro. E eu cresci vendo ela lendo a Bíblia e algum livro. Então, se você chegar lá em casa e não estiver fazendo nada, com certeza eu vou estar lendo alguma coisa. Mas ela está aqui, está gostando também. Então, eu tenho que agradecer muito a comunidade aqui por acolhê-los, para que eles se sintam bem. Mas eles acolhem a gente. Né? Então, é um desafio para eles, porque é uma outra experiência de fé, de outro jeito. Mas isso acrescenta a eles. Então, sejamos essa igreja forte e valorosa. E ninguém fala mal da igreja. Já pensou se a Adriana chegasse aqui e dissesse: tu nem sabe, Cris, o Isaac não sabe. Cris, o Isaac, meu Deus. E eu sempre agradeço a Adriana porque ela acolheu o Lucas e o Alexandre. E eu, imagina, ela me namorou e depois ela disse: quero que você more comigo. Vem morar comigo, Isaac. Eu fui morar com ela. Então ela me ama, né? Cuida de mim muito bem. O que eu posso fazer? Amá-la. Depois casou. Né? Então esse é o nosso grande desafio. Essa que é a grande questão. Falemos bem da nossa igreja e oremos por ela. Ela tem conflitos? Tem muitos conflitos. Muitos mesmo. Mas a gente tem que orar para Deus ajudar a gente a resolver os conflitos. E resolver com perdão e com misericórdia. Alguns de nós são difíceis? Sim, são difíceis. São muito difíceis. Né? E a gente precisa aprender a mudar. E a gente precisa que Deus mude a gente. Então ora por mim. Diz assim: Senhor, quebranta o reverendo Isaac, quebra o coração dele. Ele é um vaso, ele precisa ser quebrado. E aí, tudo ele acha que ele tem razão. Então ora assim. Você vai ver, o reverendo Isaac começa a vir um arroxo e o coração dele começa a quebrantar. Porque vocês têm que orar por mim. Porque pode ser que eu não veja os meus defeitos. E eu preciso vê-los. E eu preciso reconhecer também as minhas virtudes. Para que Deus ajude e haja na nossa vida. Vamos curvar nossas cabeças.
Sopra o teu Espírito, Senhor, sobre a vida dessa igreja. É a tua igreja, o teu povo, Senhor. São as tuas ovelhas. E nós queremos ser uma igreja de comunhão, uma igreja que haja relacionamentos saudáveis, cura, uma igreja em que as pessoas se sintam sempre muito amadas e queridas. Uma igreja que seja capaz de se reinventar, porque o mundo muda e a gente precisa encontrar formas de comunicar o Evangelho, servir as pessoas, sem jamais julgá-las, mas integrá-las à igreja, à comunhão, ao amor. As pessoas, Senhor, têm sede de se sentirem amadas e queridas nesse nosso mundo tão egoísta, onde há tanta violência contra a criança, contra a mulher, contra o idoso, onde às vezes as pessoas têm condições, mas não têm sentido na vida, tanta morte, tanto suicídio. Então nos ajuda a ser uma comunidade amorosa, onde as pessoas encontrem nessa comunhão vida e sentido. Nos ajuda, Senhor, a experimentar o teu amor de maneira tão profunda que a gente possa partilhá-lo da melhor forma possível. Nos ajuda a tratar sempre com gentileza, nos ajuda sempre a ter uma palavra boa nos lábios para todo mundo que a gente encontra. Quantas pessoas eu encontrei que perderam a vida e passaram por mim. Por isso nos ajuda, Senhor, a ter sempre um tempero nos lábios de uma palavra generosa, amorosa e de esperança. Nos ajuda, Senhor, a ter um comprometimento profundo de oração pela nossa comunidade. É uma comunidade que foi fundada pelo Teu Espírito, Senhor, e por pessoas que aqui se entregaram nas Tuas mãos. Nos ajuda a reinventar formas amorosas, generosas e criativas de Te servir, Senhor. Ó Deus, abençoa o reverendo Daniel, dá a ele sonhos e visões, dá a ele a capacidade de perceber o que Tu queres também aqui na igreja. E que possamos ver essa igreja frutificar no amor, no carinho e na devoção a Ti e no Teu seguimento. E a nossa oração já Te agradecendo por tudo em nome de Jesus. Amém.